Tá cheio de pergunta aí. Bora lá. Tem mais, Felipe? E aí? A minha internet está ruim, está caindo direto. Fique à vontade aí. Quem é que quer falar isso daí? Luciana? Eu não sei se ele está se referindo à questão da estátua lá na Inglaterra, do escravagista, que foi parar dentro do rio, foi jogada dentro do rio. Eu não sei se é exatamente isso. Bom, patrimônio, ele é preservação e destruição, eles são dois lados de uma mesma moeda. Patrimônio, ele é política, é ação política, né? Então, eles pressupõem, não deveria, mas ele pressupõe a destruição, porque ele é uma escolha de sobrevivência e a legitimação da destruição daquilo que não é escolhido, né? Então, o patrimônio, ele é a base de construção dos valores oficiais de uma determinada sociedade, né? Por isso é tão importante a descentralização, né? A Luciana tocou nesse assunto, a desacralização, né? E descentralização da fala, a ampliação dos lugares de fala, a construção patrimonial, ela deve ser plural e em conjunto, né? Sobre a questão dos monumentos racistas, isso é um problema, né? Eu não me agrada nenhum monumento que seja racista de uma maneira muito óbvia, né? Mas você pode pensar, por exemplo, também nos Estados Unidos, e isso demorou para acontecer, né? Você tem até hoje a questão da bandeira da Confederação. Isso está presente em shows, em grupos de rock, em camisetas, em postes, né, em mastros de instituições oficiais do sul dos Estados Unidos, né? E essa é uma bandeira que é um marco memorial, né? De um valor memorial. Bem complicado, mas ela é muito preservada e muito mantida por certos grupos, né? Elas são representativas desses grupos. Não me agrada enquanto não é só patrimonialista, não. Eu acho que essa vai muito além de ser um indivíduo voltado para a atuação no campo patrimonial. Não me agrada nenhuma sociedade que tenha como um valor a ser louvável um comportamento racista, seja ele de um rico mercador, seja ele de heróis militares que defenderam uma causa equivocada dentro da ética e da moral contemporânea, né? Eu entendo que não é necessária a destruição, mas cabe muito bem uma determinada contextualização do que está ali expresso, né? Então, uma releitura do patrimônio ela é sempre possível. A maneira como você o apresenta diz muito também sobre a mudança no desenvolvimento dos valores e da autocrítica da sociedade. Então, não acho necessário. Eu entendo que essa é a conduta preferencial, e principalmente a conduta preferencial de comportamentos totalitários, né? A primeira conduta de pessoas que precisam construir as memórias de uma elite é destruir todas as outras e apresentar a sua como única, e não plural. Então, não me agrada o processo de destruição, mas não me agrada também o valor atrelado a determinados patrimônios que sobrevivem. Então, eu acho que a melhor saída nessa situação é a recontextualização, a crítica e o estabelecimento de uma discussão vinculada ao patrimônio, qualquer que seja ele, uma estátua, uma bandeira, ou o que quer que seja. Então, esse é um tema
que eu tava o quê? Eu acho que tava fazendo comida, alguma coisa do tipo, quando eu vi a imagem acontecendo, né? Dessa estátua sendo jogada, sendo afundada, sendo naufragada, acho que sendo afogada, né? No rio. E diferentemente de Leandro, e aí a pergunta foi assim, né? Você, como patrimonialista, primeiro tem que entender qual é a noção de patrimonialista que quem fez a pergunta tem, porque a minha noção de patrimonialista é uma noção que está muito associado à preservação de memórias, certo? Sociais que representam uma comunidade, que representam um grupo, que representam uma sociedade. As estátuas, né, de escravocratas e de escravagistas, eles não representam nenhuma comunidade deste país, se forem entendidas enquanto povo. Então, enquanto povo, volta naquela discussão entre o que é povo, o que é nação, nacionalismo, as estátuas escravocratas, elas não representam a memória nacional. Elas representam a autoridade de um grupo mínimo que historicamente detém, né, o capital, os meios de produção e, na colonialidade, a gestão e administração da escravidão. Então, para lhe responder, eu acredito muito no sentido da iconoclastia, né? Existe uma diferença entre iconoclastia e vandalismo. Iconoclastia é um movimento, né, que surge para dar conta, um movimento político religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino. Estou falando isso do século VIII, do século IX. Ou seja, iconoclastia é uma destruição funcional, apoiada numa ideia, apoiada num propósito. O vandalismo é uma destruição pela destruição. Agora pense, a gente vive num país racista, certo? Estruturalmente, né, academicamente, dentro dos currículos, dos planos pedagógicos, que fala, né, quando a gente vai fazer arqueologia histórica, a primeira questão é onde surgiu a cidade. Aí você vai lá na Praça Matriz, na Igreja Matriz, que tem um cruzeiro, que vai ter um busto, que é o primeiro prefeito ou o fundador daquele espaço, que na grande maioria das vezes, ou foi de um europeu ou de uma família rica que detinha o latifúndio, que detinha a exploração. Então, eu, Luciana de Castro, como integrante da comunidade negra de Santo, com uma carreira estruturada na educação das relações étnico-raciais, eu não concordo nem discordo. Por quê? Porque eu agora estou me posicionando como intelectual. Entretanto, me pensando como uma intelectual dentro de uma sociedade racista, essa iconoclastia, ela é uma produção de educação. Por que ela é uma produção de educação? Porque no momento que você está destruindo aquela estrutura, você está, não só simbolicamente, mas a partir de uma praxis, fazendo uma atualização dos centros históricos, das cidades, das noções de urbanidade, de convivência entre grupos que historicamente estão sendo alijados de autorrepresentação. Então, você não tem autorrepresentação para as comunidades indígenas, para as comunidades negras, como protagonistas, que eu falo indivíduos, pessoas, corpos, porque a comunidade negra e a comunidade indígena ela é sempre tratada como um conceito genérico, totalizante, abstrato, enquanto os brancos e as brancas, a branquitude, a elite escravocrata, ela é idealizada num corpo, num busto, né, numa imagem que tem nome, sobrenome, endereço. Então, eu acredito que é um movimento, acredito que planetário, você desracializar a arquitetura das cidades. Então, nomes de praças públicas, estátuas, nomes de aeroportos, né, de ruas,
se a gente for colocar no papel, né, eu queria até mandar lembranças para minha aluna, Ingrid Santana, que está fazendo esse levantamento de quais estátuas existem nos municípios do Brasil, estátuas de escravocratas no Brasil, para a gente fazer esse mapeamento. Porque não é possível hoje, dentro da ciência, da arqueologia, se isentar. Então, eu não acho certo e errado, porque o intelectual não pode ter julgamento do que é certo e do que é errado, mas sim do que é coerente com a realidade que nós vivemos. Então, a gente está vivendo uma realidade de perda de direitos, né? de alterações drásticas dos decretos, das leis, que valorizavam a inclusão de populações, né? Da releitura e reescrita da história. Então, eu acho que é um movimento, sim, louvável e crítico. Não é um movimento acrítico, não é um movimento de destruição pela destruição, mas é um movimento que repensa a cidade, que repensa as nossas construções materiais e o que é legítimo nesse país. Então, eu não vou lhe dizer, né, assim, que vou sair para destruir uma estátua, mas certamente na minha narrativa tem que constar que eu, enquanto arqueóloga, preciso perceber que toda a materialidade que estão nessas cidades, na grande maioria cidades coloniais, como Salvador, a que eu desenvolvi a minha tese, é produzida uma arquitetura, né, da racialização. Então, essas estátuas é um marcador continuado dessas violências. Então, eu concordo plenamente com a destruição das estátuas. Eu não posso concordar, mas eu concordo. É isso. Por quê? Porque a arqueologia, ela não é... Luciana, ela não é, só acho que você entendeu errado, porque a sua fala está equivocada. Métrica. Diferentemente do professor Leandro, eu acho que você está equivocada, porque você falou basicamente a mesma coisa que eu falei. Foi mesmo? Né? Então, que ótimo, porque eu tinha entendido que você tinha falado que não entendi, na verdade. Você está dizendo que eu não entendi. Vou ter que rever novamente a fala. O que eu disse é que a minha primeira, se eu tivesse que escolher, talvez não fosse a minha solução dentro da questão da representação, simplesmente eliminar, né? E não foi simples, foi rolada, você teve um forte processo para retirar aquilo. Então, a solução talvez não fosse a mesma, assim como a solução não é a mesma para uma interpretação de sítio arqueológico, de nenhum. Dois arqueólogos interpretando o mesmo sítio, né? Então, não disse que fui contra o processo, eu entendo o processo, porque isso, como eu disse no início, se vocês prestarem atenção, produção de patrimônio é prática política. Legítima, porque é prática política, e ela é reflexo dos embates e das mudanças das percepções. Agora, soluções para essas percepções e mudanças no âmbito de uma patrimonialização não pode ser a retirada, como fizeram com todos os comunistas que acabaram com as estátuas, né? Dos estados ex-comunistas que acabaram com os marcos simbólicos. Foi nesse ponto que eu discordei de você, porque a gente não pode equiparar o comunismo com a sociedade escravocrata. Entende? Não, em termos de valores, eu entendo perfeitamente isso. Eu só estou dizendo que os processos de construção de memória eles estão em operação nesses dois processos, nesses dois momentos. E um libertário em relação a uma doutrina ideológica, né, que você pode dizer que não é escravocrata, mas ela é opressora, ela foi opressora, né? Ela teve campo de concentração, ela dizimou milhões de pessoas, o regime stalinista, né? E várias dessas populações sofreram imensamente com o regime soviético, né? Dramas que não podem ser esquecidos. Né? Mas não podem ser comparados. Essa é uma relação pessoal desses grupos também. Assim, o Roda chama a atenção que existem materialidades que são incomparáveis, né, dentro da sua estrutura, que é isso que eu estou chamando a atenção, entendeu? Aí a questão é que é você que está tentando ver se os dois questões de construção de memória têm o mesmo patamar. Não sou eu. Não, na verdade, não é para comparar, porque isso depende
do universo da pessoa, do universo da comunidade que se sentiu atingida por ela. Certamente, representativamente, existe um grupo de pessoas que se sentiu muito mais representado pelo extermínio das estátuas comunistas do que esse evento acontecido na Inglaterra, né? Nós estamos dentro de um ambiente que diz respeito a uma emancipação étnica da questão do grupo racial dos negros, né? No Brasil, isso é muito mais presente, isso nos faz muito mais sentido, né? Porque nós não tivemos essa experiência opressora comunista, não teve campo de concentração stalinista aqui, né? Nós não tivemos... mas teve a escravidão, Leandro, Sim, e as pessoas... Por isso, Luciana, lembra da tese, Luciana, que nós nos sentimos mais atingidos, porque isso faz parte da nossa experiência. Eu não estou dizendo que é menor de maneira nenhuma, Luciana. Se você está tentando balizar, a discussão não tem balizamento dessa verdade, porque é inconcebível dizer quem que foi mais... Meu filho, foi porque você chamou a atenção, você trouxe o exemplo dos comunistas. Para quando... Você trouxe os comunistas para a conversa, Leandro. Mas nós estamos diante, os comunistas também fazem parte da trajetória histórica. Nós estamos comparando condutas. Nós também não somos ingleses, né? Ainda que estejamos inseridos num tráfico de escravos, onde a Inglaterra faz parte, e esse sujeito certamente ganhou muito dinheiro trazendo muito escravo para o Brasil, provavelmente. Então, isso nos insere, mas nós também não somos ingleses, né? Então, é óbvio que para nossa trajetória, a questão premente é racial, é com relação a um respeito negro, a uma desbranquização, descentralização desses espaços, né? Dessa paisagem, né? Incluindo aí a questão das estátuas. Só que isso não quer dizer que a solução seja única. Então, eu disse, talvez eu não escolhesse a forma de recortar e jogar no rio. Inclusive, o jogar no rio é extremamente simbólico para esse espaço aqui, né? O rio ali está sendo considerado como purga. O espaço ambiente aquático ali está sendo considerado como espaço de punição. Sim, afogado. Aquela estátua foi afogada. Exato, nos moldes de bruxas, nos moldes de bruxas. Esse ambiente aquático, ele é maléfico. Toma o que você merece a água, né? Então, esse espaço está sendo ali, é muito significativo para a gente isso. Você imagina um arqueólogo, sei lá, se essa estátua, ela foi resgatada, né? Mas se ela continuasse embaixo d'água, né? E futuramente você tivesse daqui 200 anos, 100 anos, sei lá quantos anos, o arqueólogo fizesse um mergulho num rio que, espero eu, que tivesse limpo naquela época que ele foi fazer o mergulho, para ele não morrer contaminado, e aí ele vai se deparar com o quê? Aquilo é uma evidência justamente do embate populacional, da mudança de percepção, de um momento histórico que disse não, né? E nós atuamos materialmente nesse processo de destruição. A mesmo jeito, poderia não parar dentro mas ele se deparar com a ressignificação de um espaço, que é o espaço onde deveria estar essa estátua, eu não conheço o espaço original, onde se constrói todo um arcabouço que vai completar essa discussão, né? Vai contextualizar, vai tirar o direito de ode a uma sociedade branca que escraviza e que ganha dinheiro com isso e que mantém o domínio da narrativa dos heróis formadores da sua identidade. Pensando no Museu do Amanhã, pensando no Museu das Imagens, pensando na musealização mesmo, enquanto esse processo de salvaguarda da memória, num grupo de discussão, essa mesma pauta me fez pensar que os processos de destruição das estátuas e até de queima, de afogamento, ou de qualquer outro processo de sucumbir a essa materialidade, podia ser filmado.
Entende? O processo, a cadeia operatória de retirar essa estátua, o caminhamento dessa estátua até a finalização, se vai ser jogada no rio, ou queimada, ou quebrada, podia ser filmada, porque a grande questão era, mas será que essa é a saída? Destruir? Como é que as pessoas vão lembrar que existiu a escravidão, que existiu escravocratas? Tudo vai ter, tem museu, pode ter um espaço, entende? Pensado, refletido, construído para poder dar conta dessa materialidade. E inclusive os processos iconoclastas de 2020, entende? Então, não é uma destruição para ficar entre os pares contemporâneos dessa destruição, mas como registro, né, para que as gerações futuras identifiquem que, num determinado momento, a erupção social foi tão, vamos dizer assim, implacável que a esfera pública foi tomada. Então, é isso, entendeu?